Meus irmãos, é o primeiro domingo da Quaresma, e o tempo da Quaresma, ele nos exorta à conversão. A palavra conversão, ela não só significa uma mudança de mentalidade, mas mais ainda, uma mudança de mentalidade. O padre falava na quarta-feira de cinzas. Quando você percebe que está com uns quilinhos a mais aí, não é? O que você faz? Olha, você toma uma decisão, precisa fazer uma dieta. Mas além da dieta, você toma uma outra decisão, que tem que fazer exercício. Tem que dormir na hora, acordar na hora, não ficar desregulando o meu horário. De forma que você então começa um processo aí para tentar perder os quilinhos, não é assim? Só que esse processo também precisa de mudança de mentalidade, porque se ficar com a cabeça de gordo, com gordice, você vai ficar um tempo lá fazendo um regime, vai emagrecer um pouco, vai passar um tempinho e vai engordar tudo de novo com a cabeça de gordo, comendo tudo as coisas, não é? Você vai ter que se reeducar, mudar a mentalidade. A Quaresma é esse tempo que a gente percebe os quilinhos a mais que a gente tem na alma. Egoísmo, fala demais, julgamento, preguiça, não está rezando, não está fazendo jejum, luxúria. Então a igreja pega e fala: opa, espera aí, vamos parar um tempo aí, vamos perder os quilinhos aí na alma. Então aí se propõe os exercícios quaresmais: a oração, a esmola e jejum ou penitência. Esse período da Quaresma também você tem que mudar a mentalidade, porque senão vai acabar a Quaresma e os quilinhos voltam tudo. A pessoa fica lá 40 dias sem, ele fala assim: eu vou parar de beber, então vou ficar a Quaresma sem beber. Aí fica os 40 dias, não toma nada. Aí chega o domingo de Páscoa, agora acabou. Pá! Enxarga o coco. Não mudou a mentalidade. Então, a igreja propõe a Quaresma para a gente perder esses quilos a mais na alma e não voltar mais. Por isso que, se você deixar passar a Quaresma simplesmente, vai ser mais um tempo perdido. Como se fosse uma dieta que você começa e 3 dias depois já para. Finca o pé, acelera e vai com a igreja, que você passa de ano. Faz o que a igreja pede na Quaresma, que as coisas mudam. Mas a gente tem uma preguiça, uma lerdeza para fazer as coisas. Então por isso que usa desse tempo propício da Quaresma para viver bem feito, para fazer uma boa Quaresma. Tudo aquilo que a igreja propõe: o jejum, a oração, a esmola. Você, na quarta-feira de cinza, recebeu um folhetinho aí que te ajuda a fazer esses exercícios da Quaresma. Se você não pegou, na porta da igreja ainda tem, você pegue, e aí cada dia tem uma tarefa. Segunda-feira, terça-feira, cada dia tem uma tarefa para você fazer. Além disso, via sacra, como o padre sempre fala, a via sacra não é enfeite, esses quadrinhos aí da parede não é enfeite, esses quadrinhos é para a gente rezar a via sacra, de modo especial nesse tempo de agora na Quaresma. Fazer uma boa confissão, quando chegar o tempo da confissão, que os padres da cidade vêm aqui, o padre vai avisar, e viver intensamente a Semana Santa. Então procura fazer a melhor Quaresma da sua vida. Todos nós temos quilos na nossa alma para perder. Todos nós temos que mudar a mentalidade. Entra no processo da igreja, daquilo que a igreja está pedindo. Por exemplo, aqui na paróquia tem a missa da madrugada, está cheio de atividades aí no tempo quaresmal que você pode fazer. A primeira leitura de hoje começa assim: Deus diz assim para Noé, depois que passou o dilúvio: eis que vou estabelecer a minha aliança convosco
e com a vossa descendência. Aí no final, ele dá um sinal da aliança dele com Moisés, que é o arco-íris. Então lembrarei da minha aliança convosco e com todas as espécies de seres divinos, e não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer sobre as águas toda criatura. Eis que estabelecerei, aparecerá o meu arco nas nuvens. Então presta muita atenção. Os fenômenos naturais, lógico, são dados por Deus: o sol, a lua, as estrelas, a galáxia, arco-íris. Os símbolos também. O símbolo do arco-íris é um símbolo cristão, é um símbolo de Deus. O que é que simboliza o arco-íris? A aliança de Deus com o seu povo. Por quê? Quando Deus nos criou, Ele nos criou para estarmos unidos a Ele, para sermos felizes nele, para juntos a gente fazer uma aliança. O demônio que é debochado, ele vai se apropriando dos símbolos nossos. Hoje a gente vive uma guerra cultural. Todos nós aqui estamos sofrendo uma guerra cultural. Qualquer dia o padre fala com mais tempo. Essa guerra cultural, ela tem basicamente duas coisas. Primeiro, a guerra das palavras. As palavras têm trocado o sentido. Por exemplo, a palavra família, a palavra amor, a palavra tolerância. Essas palavras são bíblicas, mas como há uma guerra cultural, está sendo mudado o sentido das palavras. Além da guerra das palavras, existe uma guerra simbólica, uma apropriação errada dos símbolos, e aí o inimigo também gosta de debochar as coisas de Deus. Então, por exemplo, quando você vê hoje uma cruz de ponta cabeça, você já pensa em algo satânico. Por quê? Porque foi mudado o sentido simbólico de uma cruz de cabeça para baixo. A cruz de cabeça para baixo é a cruz de São Pedro. São Pedro não se achou digno de morrer igual a Jesus, então ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Hoje você vê a cruz de ponta cabeça, você pensa em outra coisa. Uma guerra cultural simbólica. Quando você vê uma pomba, você já não pensa mais em Espírito Santo. Você pensa na pombinha da paz, uma paz universal, uma paz sem Jesus. Quando você vê o arco-íris hoje, você já não lembra dessa passagem de hoje. Quando você vê num comercial, numa camisa de um time, de alguma coisa, um arco-íris, você lembra de outra coisa que não essa passagem. Por quê? Porque está sendo uma guerra e uma inversão simbólica que a gente está passando. O demônio faz deboche. Repara só, se esse arco-íris ele é um símbolo da aliança entre Deus e a humanidade, a Bíblia ela vai buscar elementos para tentar explicar essa união entre o homem e Deus. E qual é o melhor exemplo que a Bíblia achou para mostrar essa união? Um casamento. No casamento, homem e mulher se tornam uma só carne. O desejo de Deus é que nós sejamos um com Ele. Então, em toda a Bíblia, do começo ao final da Bíblia, vai estar falando de casamento. Casamento entre quem? Entre Deus e a humanidade. E é por isso também que no dia do seu casamento, você trocou alianças.
Mas de novo, o demônio debochado está usando da aliança do arco-íris para querer normatizar outros tipos de relacionamento que não aqueles que estão na Bíblia. Repara então que é uma inversão simbólica na nossa cabeça. Mas você, como cristão, tem que saber diferenciar hoje. Infelizmente é assim. Quando aparece o arco-íris lá no comercial, não é dessa passagem que está falando, porque já foi distorcido. Essa passagem, ela está falando dessa aliança com Deus, mas ela está jogando para algo maior ainda, que é a aliança feita em Jesus. O desejo de Deus, desde o início, era essa união, homem e Deus, que a gente fosse um com Ele e vice-versa. O homem não quis a aliança, o homem foi lá, o homem e a mulher foram lá e quebraram essa aliança. O homem e a mulher foram adúlteros. Eles pularam a cerca. Pularam a cerca por quê? Porque escutaram o outro. Então houve uma quebra na aliança. Deus então envia o seu filho para reconstruir a aliança, para trazer a aliança de volta, para reajustar a aliança. E é isso que a gente vai viver na quaresma, esse caminho de Jesus reconstruindo a aliança, até chegar no ápice disso, que é paixão, morte e ressurreição dele. É ali, e de forma especial na cruz e ressurreição, que a aliança é refeita. Por isso que quando você participa da missa, o padre fala as palavras que Jesus falou na ceia. Dentre essas palavras, qual é uma que destaca do que o padre está falando? O sangue da nova e eterna aliança. Ou seja, se no Antigo Testamento a aliança foi quebrada, agora em Jesus, da parte de Deus, a aliança não quebra mais. Da parte de Jesus, nosso Salvador, a aliança não quebra mais. O sinal é o arco-íris no Antigo Testamento. O sinal do novo é a cruz de Jesus. De forma que a gente podia falar então que a cruz de Jesus é o novo arco-íris, é o novo sinal da aliança. E é isso que a gente vai ver hoje. Como o arco-íris tem 7 cores, a gente vai ver 7 elementos dessa aliança que Jesus fez com Deus em nosso favor. A primeira coisa é que a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição nos dá essa aliança e nos comprova o quanto que Deus é fiel. A fidelidade de Deus, independente da nossa infidelidade. No Antigo Testamento, 3 foram as grandes alianças que Deus estabeleceu com o povo. Então veja, no Antigo Testamento não era ainda uma aliança definitiva. Por isso que no Novo Testamento, a partir da cruz de Jesus, o sangue da nova e eterna aliança, não precisa ter outra. Ele já fez a aliança perfeita. Mas no Antigo Testamento, 3 são as grandes alianças. Essa aliança de hoje, com Noé, depois que saíram da arca. A segunda aliança com Abraão. Você lembra que Abraão é testado, Isaac, o sacrifício de Isaac. Tem uma passagem também importante que Abraão, Deus pede que ele faça sacrifício de animais, ele corta os animais no meio, ele deixa como se fosse um corredor. E Deus fala assim: você espera que eu vou passar. Na hora que eu passar, eu vou firmar a minha aliança com você. E aí ele fica desde amanhã, Deus não vem. À tarde, Deus não vem. Na hora assim, no entardecer, ele está com sono assim, tá? Deus não vem. Mas de repente,
Deus vem e como um fogo, assim, ó, passa e consome tudo. E Deus então estabelece uma aliança. A marca dessa aliança com Abraão vai ser a circuncisão. A marca que os meninos têm que fazer lá no pipi. A terceira aliança é com Moisés. Você sabe que para sair do Egito teve que sacrificar o cordeiro. Lembra? Tem toda aquela história do cordeiro que a gente vai fazer memória na Páscoa. Tem também o povo lá no deserto. O povo que sacrificava os animais. Então o que acontecia? Quando o povo fazia algum pecado, o sacerdote ia lá e sacrificava um animal para pedir perdão a Deus pelo pecado daquele povo ou daquela pessoa. Deus, ele aceita aquilo, mas de lambuja. Entende? Por quê? Porque animal não apaga pecado de ninguém. O que aconteceu no Antigo Testamento? Chegou uma hora em que o povo começou a pensar assim: bom, já que eu tenho que, toda vez que eu pecar, eu tenho que sacrificar um animal, então basta que eu vá lá e compre lá o cordeiro, compre lá um carneiro, compre lá um boi e sacrifique. Então o que acontecia? A pessoa estava no adultério, a pessoa fez um adultério, aí ele sabia que estava em pecado, daí que ele falava: preciso sacrificar para Deus me perdoar. Aí comprava o cordeiro e fazia o sacrifício. Só que daí ele saía do templo e voltava a adulterar. Então não adiantava nada. Entende? Era só um joguinho de aparência. Os fariseus, aliás, os sacerdotes, por sua vez, em vez de corrigir o povo que estava errado, não falavam nada. Por quê? Porque quanto mais o povo pecava, mais tinha sacrifício, mais tinha lucro. Chega uma hora que Deus vai falar assim, que esse tipo de sacrifício me dá nojo. E aí que você vai entender uma frase que está em Oséias e que depois Jesus vai repetir, que é assim: prefiro a misericórdia do que o sacrifício. Ele não está falando para não fazer jejum, ele não está falando para não fazer penitência, ele está falando que a gente não pode manipular as coisas de Deus. É uma manipulação. A pessoa ia lá e fazia o sacrifício e voltava a pecar. É por isso, um parênteses, é por isso que você não pode fazer da confissão um pedágio. Faço um pecado quarta-feira. Mas daí sábado eu quero comungar, então vou confessar. Mas chega na outra semana, peco de novo. Aí confesso de novo, aí pego de novo, aí vira isso aí, a pessoa não muda. A quaresma tem que servir para a gente mudar, e não simplesmente pagar pedágio. O padre está lá amanhã, então dá para mim pecar hoje. Igual os caras, entende? Então, lá no Antigo Testamento, Deus então faz uma promessa: eis que vou enviar alguém que vai fazer uma aliança perfeita, eterna. Quando Jesus aparece, o que João Batista fala? Ele aponta para Jesus e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, aquele cordeiro lá, os animais, eles não perdoavam os pecados, eles não tinham poder para perdoar pecado. Agora o Cordeiro de verdade, que é Jesus, tira os nossos pecados. Isso é tão forte que em toda a missa o padre fala isso. O padre faz que nem João Batista, ele aponta para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você responde com uma outra frase do Evangelho, lembra? Senhor, eu não sou digno de... Tá bom? Segunda coisa, a graça e a misericórdia de Deus. Essa aliança então, faz de conta que cada uma dessas coisas que o padre vai falando é uma cor do arco-íris, é uma cor dessa aliança. A segunda coisa é a graça e a misericórdia que vem a partir da aliança de Jesus no Calvário. Veja, se Deus levasse em conta os nossos pecados, ninguém
subsistiria. Ou seja, ninguém estava vivo. Se Deus, na hora que você pecasse, aqui, independente do pecado, se for grave ou leve, diante da santidade de Deus, diante de quem Deus é, se Deus levasse em conta o seu pecado, e naquela hora que você pecasse, Deus quisesse fazer justiça, você virava pó. Entende? A santidade de Deus e o nosso pecado. Isso faz com que então, para que quando você pecou, ou quando a gente peca, para que você não seja consumido pela justiça de Deus, essa justiça, ela, entre aspas, cai sobre Jesus. Jesus é como o para-raio. Não é que Deus é mau, é ruim, e por isso que Ele quer justiça de modo implacável. Não, é porque a santidade dEle é assim. Não dá para ter nenhum resquício de trevas, de pecado, de podridão em Deus. Então, por que na hora que você peca, na hora que você vai confessar, não cai um raio na sua cabeça e faz com que você vire pó? Porque Ele assumiu o seu lugar. Ele fez uma aliança com Deus e falou: eu vou assumir o pecado deles. Você se lembra quando aparece aquela pecadora, a adúltera, lembra? Aparece a adúltera diante de Jesus, a turma quer apedrejar a mulher. Jesus já pega a palhaçada dos caras, porque não dá para ser adúltera sozinho, né? Então aquela turma que estava querendo apedrejar era a turma que se deitava com a mulher. Mas depois que, você lembra, né? Quem não tiver pecado, tira a primeira pedra, tal e coisa. Daí o povo vai embora. Aí fica Jesus e a mulher só. Mulher, alguém te condenou? Não, nem eu te condeno. Olha a frase agora: vá em paz e não peque mais. Presta atenção que quando Jesus falou isso, não é que Ele pegou a conta dela e simplesmente rasgou. Vamos, tá. Porque isso é injustiça. Quando a gente chegar no nosso juízo, ou quando Deus perdoa os nossos pecados, não é Deus fazendo vista grossa por aquilo que a gente pecou. Porque, como o padre falou, no ser de Deus não pode ter treva nenhuma. Ele não suporta, não dá conta, não dá liga com Deus pecado nenhum. Então não é que Ele pegou a conta e rasgou. O que Ele fez ali? Ele falou, é como se Ele falasse assim: olha, você sabe que pela lei você tem que morrer. O pecado que você fez, você tem que morrer. Lembra que o padre falou? Se a justiça fosse feita na hora que você peca, cai um raio na sua cabeça. Você sabe que você tem que morrer. Mas vá em paz, que eu vou morrer no seu lugar. É isso que tem que entender. Não é simplesmente um rasgar a conta. Eu vou morrer no seu lugar e você vai em paz. Se Jesus não tivesse feito isso, quando você viesse confessar, uma vez só na vida você viesse confessar, você veio confessar: padre, olha, eu roubei, adulterei, faltei da missa no final de semana, briguei com meu marido, briguei com meus filhos, briguei com a minha esposa, tal coisa. Está arrependido? Está arrependido? Estou arrependido. Tá bom. Então, agora você vai lá no fundo da São Francisco, da igreja, que a pastoral do apedrejamento vai te apedrejar. Por que quando você confessa, você não é apedrejado? Porque Ele morreu no seu lugar. Entende? Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele fez uma aliança com Deus Pai. Em vez de cair sobre eles, que caia sobre mim.
graça e misericórdia. Assim como o arco-íris é sinal da aliança com Noé, a cruz e o túmulo vazio são os sinais da nova aliança, que nos dá a vitória do pecado e da morte. Não é? Terceira coisa, terceiro elemento, o triunfo sobre o demônio. Você, sempre no primeiro domingo da quaresma, é Jesus sendo tentado. Tem anos que os evangelistas, eles falam mais coisa da tentação. Hoje só tem um versículo, porque a igreja quer que a gente fale dessa aliança. Mas aqui é dito, o Espírito levou Jesus para o deserto, ele ficou no deserto 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Jesus faz uma aliança com o Pai e vence o demônio para nós. No início do seu ministério, Jesus é tentado pelo diabo, resiste à tentação, demonstra sua autoridade sobre o diabo. Olha agora, na cruz, presta atenção, na cruz ele nos liberta das obras do diabo. Carta aos Colossenses, Jesus despojou os principados e potestades. O que é isso? São graduações de anjos. Quando Deus criou os anjos, tinha anjo, arcanjo, principado, serafim, querubins, tal, é como se fosse quartel, tem cabo, soldado. Quando alguns anjos se revoltaram, 1/3 deles caiu para baixo, mas continuou com a graduação que tinha. É como se fosse um exército traidor. Esse exército traidor também tem cabo, soldado, sargento. Então o que é principado, potestade? É a hierarquia dos anjos. Só que aqui no caso é a hierarquia dos demônios, que também tem. Então, a carta aos Colossenses está falando assim, ó, ele despojou esses principados, essas potestades, expondo-os publicamente aos desprezos e triunfando sobre eles na cruz. Presta atenção que o padre vai falar. Repara só, no tempo de Jesus, toda hora aparecia possesso, era ou não era? Toda hora aparecia gente endemoniada. Mas agora é muito raro acontecer de ter alguém possesso. Tem, mas é muito raro. A turma assiste esse filme aí, ó, de exorcista, de não sei o quê. A turma vai ver umas igrejas aí que fica expulsando o demônio, sabe? Parece à la carte, parece self-service de demônio, né? Tem o tranca-rua, tem o tranca-avenida, tem o tranca-cidade, tem o tranca-tudo aí. Então as pessoas começam a achar que é assim. Não é mais assim. O ritual do exorcismo nos avisa isso. É assim, o ritual fala assim: depois que esgotou todas as possibilidades de médico, de problema na cabeça, psíquico, de remédio, de tudo, aí você começa a pensar, talvez seja. Por que no tempo de Jesus aparecia um monte de possesso e agora diminuiu? Tem gente que pensa que pega o demônio espirrando, alguém espirrou, que está com o demônio, espirrou perto, já outro já pegou. Porque o sangue de Jesus caiu sobre a terra e venceu os demônios. O que acontece aí? Acontece que, abra seu ouvido que o padre vai falar, o demônio não tem mais poder sobre você. Quando você foi batizado, você já passou por um rito de exorcismo. O padre faz um exorcismo para a criança ou para o adulto. Padre, por que faz exorcismo para a criança? Porque a criança é encapetada? Tem algumas que parecem, não é? Mas não é isso. É porque aquele lugar, o coração da criança, a vida da criança, já não tem mais espaço, porque Jesus venceu o diabo na cruz.
E agora, com o batismo, você e Jesus estão juntos. Então o diabo não tem mais poder sobre você, a não ser que você dê a chave para ele. Entende? E é por isso que agora, por exemplo, uma pessoa ficar possessa, é porque ela foi mexer aonde não devia. Ela escancarou a casa estava fechadinha com o batismo, agora foi mexendo, não devia, escancarou e deu a chave, deu a senha da casa para o inimigo, e aí vai pagar o preço. Quando é que a pessoa abre, escancara para o inimigo? Quando começa a fazer um monte de pecado grave, vícios, invocação de mortos, superstições, nova era, idolatria, pecado sexual contra a natureza, vai abrindo campo para a ação do inimigo. Vira e mexe, vem no atendimento, a pessoa assim: padre, minha vida está travada, porque não dá certo o meu casamento, ou eu não arrumo namorada, ou não arrumo emprego, ou não sei o que, padre, acho que eu estou com o demônio, padre, acho que fizeram uma macumba para mim, padre. E aí o padre olha para a pessoa, e é uma pessoa que todo domingo está aqui na missa, e está confessando, e está comungando. Para, se você está na graça, ele não tem poder sobre você. Padre, mas por que acontece isso? Por causa da cruz. Quinta-feira o Evangelho, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Não é ação do diabo, é ação de você carregar a cruz. Porém, se você não anda na graça, se você não confessa, não comunga, não reza, a casa está escancarada. Aí uma macumba pega, aí pega. Aí pega, por quê? Porque tá solto. Mas se você está caminhando, fique em paz. A tentação vem, Jesus foi tentado, mas ele não pode fazer mais nada além disso. Para de dar poder para o outro, ele não tem poder sobre você. Veja só, você comunga. O que será que é maior? O inimigo ou a comunhão que está aí dentro? Não tem nem comparação, então para de medinho. É só você andar no caminho e não ter medo. Agora, se for ficar dando poder para ele, fazendo coisa errada, ou conversando com ele aqui na cachola, mas veja, a aliança de Jesus na cruz já te libertou disso. Você só cai na conversa dele se você quiser. É por isso que Jesus vence as tentações, para mostrar: olha, eu estou com vocês, comigo vocês vencem qualquer tentação, mas aí Jesus, senta aqui no banquinho que eu vou pecar um pouco. Quarto elemento da aliança, do arco-íris, da cruz de Jesus com Deus: a promessa de sua presença contínua. A promessa que ele vai ficar conosco até o fim dos tempos. Como que acontece isso? Olha só, a cruz e a ressurreição de Cristo trouxe para nós o envio do Espírito Santo. Então vamos entender. Quando Jesus estava aqui nessa terra, ele tinha um corpo humano, a divindade dele estava lá, ele era Deus, está lá a divindade, mas estava escondida. Então ele se submete à lei da física, da natureza, ele se submete quando ele quer. Quando ele não queria, ele, por exemplo, podia andar sobre as águas, mas ele, a maior parte das vezes, ele se submete. Existe uma lei que é a seguinte, da física, da natureza, que é:
um corpo só ocupa um lugar no espaço, não é isso? Ou seja, quando Jesus estava aqui, quando o corpo dele estava em Belém, ele não estava em Jerusalém. Quando ele estava Tá os dois microfones sem bateria, hein? Sempre, gente, sempre. A primeira coisa que tem que ver é microfone de padre. Por quê? Não quer que você escute. Quando o corpo dele estava em Belém, ele não estava em Jerusalém. Quando ele estava em Jerusalém, ele não estava em Nazaré, porque um corpo só ocupa um lugar no espaço. Jesus fala assim: é preciso que eu vá para que o Espírito Santo venha, porque vai ser melhor para vocês. Por que vai ser melhor para nós? Porque agora que o Espírito Santo veio no Pentecostes, o Espírito Santo, ele faz uma nova presença de Jesus. Essa nova presença de Jesus é a presença sacramental. A presença sacramental, toda vez que vai ter um sacramento, o padre pede que o Espírito Santo venha. Por quê? Porque é o Espírito Santo que traz Jesus, vamos colocar assim. Daqui a pouco o padre vai consagrar, o padre vai falar assim: pedimos ao Pai que envieis o Espírito Santo para que transforme esses dons no corpo e sangue de Cristo. Quem é que transforma o pão e o vinho no corpo e sangue? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem e ele é capaz de dar uma nova presença de Jesus. Essa presença é sacramental, os 7 sacramentos. Isso faz com que Jesus, o mesmo, não símbolo, o mesmo corpo, alma, sangue e divindade, esteja aqui na São Francisco, na hóstia, e esteja lá na Santa Isabel. Está tendo missa lá agora. É o mesmo corpo dele. Esteja lá na Santa Isabel e esteja em Roma. Esteja em Roma e esteja na África. E assim o mesmo Jesus permanece conosco. Quando o padre consagrar a âmbula, vai estar um monte de hóstia ali, não é? Um monte de hóstia. Mas ali no fundo está um Jesus só. É ou não é? Muito bem. A hora que o padre dá a hóstia para cada um, agora Jesus está em cada um. Você não está com o braço de Jesus, outro está com os olhos, outro está com o cabelo. Você está com ele inteiro. Por quê? Porque ele fez uma aliança para permanecer conosco. E isso vale para todos os sacramentos. O sacramento do matrimônio se casa em 3: o casal e Jesus. Aí vem uns bocó de mola falando assim: não, é só um papel, eu não caso na igreja. A pessoa principal está faltando no casamento. Não vai sair amor daí. Pode sair sexo, pode sair desejo, mas o amor, enquanto obra de Deus, está faltando, porque a pessoa do amor não está lá. Quinta, a nova criação. Com a cruz de Cristo, com a aliança da cruz de Cristo, nós nos tornamos outra pessoa. Quando você nasce, você é filho de Deus, mas você é enquanto criatura, como o cavalo é, como o cachorro é, como o sol é, como toda a criação é. Você é filho enquanto criatura. Quando você foi batizado, no momento, o padre já falou isso, no momento do batismo, o padre, o diácono, pegou a criança e inseriu ela dentro do coração aberto de Jesus. É por isso que na cruz o coração de Jesus foi rasgado, para ter uma fresta para você entrar. Quando é que você entra no coração dele?
No batismo. Quando você entra no coração dele, você se torna um com ele. Lembra da aliança, do casamento, uma só carne? Você se torna um com ele. E agora você se torna filho dentro do filho. Filho adotivo. Você não é mais só criatura, você é filho adotivo de Deus. De forma que você se torna outro. Você recebe o sobrenome de Deus no batismo. Quando tem batizado, repara, o padre acaba de batizar a criança. Eu te batizo, fulano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O padre pega a criança, erga a criança e diz assim: fulano nasceu de novo, não é? É filho de Deus. Palmas para ele. Ele está livre do pecado. Ele está com o bilhete para ir para o céu na sua mão. Vai depender dele se ele vai para o céu ou não, porque o bilhete está na mão dele. E ele se torna filho de Deus. Ele é outra criatura. Sexto, a aliança eucarística. Na missa, lembra? O padre acabou de falar. O sangue da nova e eterna aliança. A missa não é símbolo. A missa não é culto. A missa não é para você se sentir bem. A missa não é para você vir aqui caçando o seu milagre. A missa é para você participar do mistério da aliança. Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Não é outra, é a mesma. Quando o padre levanta a hóstia, levanta o cálice, você está na sexta-feira santa e no domingo da Páscoa. Você está lá. Termina a consagração, o que o padre fala? Eis o mistério da fé. E você responde afirmando que você acredita nisso. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Você está dizendo: eu acredito que eu estou diante do mistério da minha salvação, paixão, morte e ressurreição de Cristo. É por isso que nada se compara com a missa, porque a missa é a aliança, é o sacrifício dele. Você pode rezar 1 milhão de terços em casa, não chega nem aos pés do que é uma missa celebrada por um padre velhinho lá, que não está nem lendo direito, mas quando ele fala, tomai e comei, tomai e bebei, o céu abriu o céu aqui na São Francisco, e você está diante da paixão, morte e ressurreição de Cristo, e quando você vem para comungar, você recebe o corpo dele, vivo. Meus irmãos, olha a nossa falta de fé. Olha o jeito que a gente comunga. A gente trata Jesus Eucarístico como se fosse pãozinho bento. Não é pão bento, é Ele vivo que está aí dentro. Então, se Ele está aí dentro, você comungou e está aí dentro, não existe coisa que você não consiga. Mas a gente daí vem comungar de qualquer jeito, com a mão errada, pegando que nem pinça, ou com a mão trocada, ou vem de roupa inadequada. Ah, mas está calor. Calor, ele fica 3 horas na cruz. Vem em pecado, comunga, aí vai no banco, faz aquela oração para ser jogador de futebol, sabe? Aquela sinal da cruz mal feito. Não fala com quem está aqui dentro. Vou dar uma dica para você. Quando você comungar hoje, ou o dia que você comungar, você tem que lembrar o que Jesus falou, o que Deus falou na liturgia, na leitura, e o que Deus falou pela boca do padre. Converse com ele a partir disso. Sabe, você vai conversar com um amigo seu, aí você fala assim: você viu quanto foi o jogo? O cara fala assim: então, eu comprei um carro novo. Meu, não está batendo a conversa. Se Deus está falando um negócio,
pela leitura, pela boca do padre, você na hora da comunhão, você responde aquilo que ele já falou, mas não reza, malemar reza, faz aquela oração. Pensa só, gente, se Jesus vai na sua casa lá no endereço, e Jesus ficasse o tempo em que você faz a adoração com ele aí dentro do seu peito, ia durar 5 segundos. Por que você não fica e percebe quem é que está aqui dentro? Não existe coisa que você não consiga alcançar. Presta atenção, a mulher que sofria lá de hemorragia, ela tocou na barra de Jesus e foi curada. Você não toca na barra, você comunga ele. Olha como a gente falta catequese, né? Às vezes a gente vê, às vezes acontece em cerco, mas por aí também acontece. Então o padre vai e celebra a missa, aí no final o padre faz o passeio com o Santíssimo. A pessoa fica desesperada para tocar na veste. Você sabe que não pode tocar no censório. O padre, para tocar no censório, tem que pôr aquela veste, aquele véu. Mas às vezes as pessoas ficam desesperadas para tocar na veste do padre, mas acabou de comungar. Jesus está aqui dentro, gente. Ele está aqui. Olha outro erro: a pessoa comunga e vai na capela rezar. Ele está aqui, olha para cá, aqui dentro, fala com ele, toca nele, ele está aí. De novo, o que você não pode alcançar se ele está aí na sua casa? Esse é o grande sinal da aliança que ele fez conosco. Ele quer permanecer conosco, ele quer ser nosso alimento. Essa é a hora da nossa conversão. Última coisa, o último elemento desse arco-íris, desse elemento da aliança de Jesus para conosco: a esperança de vida eterna. Pensa assim numa pessoa que faleceu, da sua família, seu amigo, sua amiga, que você gostava muito. Você vai lá no velório, você chora, aquela coisa toda, mas faz de conta, faz esse exercício, faz de conta que Deus não existe. Pensa você chegando nesse velório com essa ideia: Deus não existe, Jesus não ressuscitou. Então nós estamos ferrados, é ou não é? Porque você nunca mais vai ver essa pessoa, nunca mais. Se Cristo não ressuscitou, você vai morrer e vai passar uma semana, ninguém vai lembrar de você. Mas se Jesus ressuscitou, se a aliança foi feita, a história não acabou. E por mais longe que tenha sido, pensa aí, você que já tem uma certa idade, sei lá, pensa aí no seu avô, na sua avó, no seu pai, na sua mãe, que faz tanto tempo que você não, talvez nem conheceu, ou faz 20, 30, 40 anos que já faleceram. Um dia a gente vai estar junto. Não acabou. A aliança dele fez com que a gente vencesse a morte, gente. O que nos separará do amor de Cristo? A espada, a dor, a fome, a nudez, a morte? Não, nada nos separará do amor de Cristo. Nós estamos vivos, eles estão vivos e esperam o cumprimento da nossa aliança. Então, cada morte é uma vírgula e não um ponto final. A aliança de Jesus é isso que a gente vai caminhar em toda essa quaresma. Essas coisas que o padre falou, que a gente vai percebendo em cada liturgia, em cada ação da igreja, em cada via sacra, em cada coisa a gente vai percebendo tudo isso que Jesus nos deu. Essa é a aliança eterna e definitiva dada por Jesus para nós.
Crê em Deus Pai Todo-Poderoso,